Tenho a honra de estar com vocês hoje em uma das melhores universidades do mundo. Eu nunca me formei na faculdade. Verdade seja dita, isso é o mais próximo que eu já cheguei de uma formatura na faculdade. Hoje eu quero contar 3 histórias da minha vida. É isso aí. Nada demais. Apenas 3 histórias. Eu saí do Reed College depois dos primeiros 6 meses. Então, por que eu desisti? Tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma mãe solteira estudante de graduação, e ela decidiu me colocar para adoção. Ela sentiu muito fortemente que eu deveria ser adotado por graduados da faculdade, então tudo foi definido para eu ser adotado no nascimento por um advogado e a esposa dele. Só que quando eu saí eles decidiram no último minuto que eles realmente queriam uma garota. Então meus pais, que estavam em uma lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Temos um bebê inesperado, vocês querem ele?" Eles disseram: "Claro." Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe nunca se formou na faculdade e que meu pai nunca se formou no colegial. Ela se recusou a assinar os documentos finais de adoção. Ela só cedeu alguns meses depois, quando meus pais prometeram que um dia eu iria para a faculdade. E 17 anos depois eu fui para a faculdade. Mas eu ingenuamente escolhi uma faculdade que era quase tão cara quanto Stanford, e todas as economias dos meus pais estavam sendo gastos na minha mensalidades da faculdade. Depois de 6 meses, não consegui ver valor nisso. Eu não tinha ideia do que eu queria fazer com a minha vida e nenhuma ideia de como a faculdade ia me ajudar a descobrir. E aqui eu estava gastando todo o dinheiro que meus pais haviam poupado durante a vida. Então eu decidi desistir e confiar que tudo funcionaria bem. Foi muito assustador na época, mas olhando de volta foi uma das melhores decisões que eu já fiz. No minuto em que desisti, eu parei de cursar as disciplinas necessárias que não interessavam, e comecei a cursar aquelas que pareciam interessantes. Não foi fácil. Eu não tinha um dormitório, então dormi no chão dos quartos dos meus amigos. Eu levava garrafas de Coca-Cola para os depósitos por $5 para comprar comida, e eu andava 14 quilômetros de um lado a outro da cidade todos os domingos à noite para obter uma boa refeição em um templo Hare Krishna. Eu amei essa jornada. E muito do que eu tropecei seguindo minha curiosidade e intuição acabou por ser inestimável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. Reed College naquela época ofereceu talvez a melhor instrução de caligrafia do país. Em todo o campus, cada pôster, cada rótulo em cada gaveta, foi lindamente caligrafado. Porque eu desisti e não tive para fazer as aulas normais, resolvi levar uma aula de caligrafia para aprender como fazer isso. Eu aprendi sobre tipos de serifa e sem serifa, sobre como variar a quantidade de espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que faz uma tipografia ótima. Foi lindo, histórico, artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode capturar, e eu achei fascinante. Nada disso tinha sequer uma esperança de qualquer prática aplicação na minha vida. Mas 10 anos depois, quando estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, tudo veio de volta para mim. E nós projetamos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu nunca tivesse caído naquele curso na faculdade, o Mac nunca teria tido múltiplos tipos de letra ou fontes espaçadas proporcionalmente. E como o Windows acabou de copiar o Mac, é provável que nenhum computador pessoal teria. Se eu tivesse desistido, nunca teria esta aula de caligrafia, e os computadores pessoais não teriam essa maravilhosa tipografia que eles fazem. Claro que era impossível ligar os pontos olhando para frente quando eu estava na faculdade. Mas foi muito, muito claro olhando para trás 10 anos mais tarde. Mais uma vez, você não pode conectar os pontos procurando na frente, você só pode conectá-los procurando no passado. Então você tem que confiar que os pontos de alguma forma conectem seu futuro. Você tem que confiar em algo, seu intestino, destino, vida, karma, seja o que for. Essa abordagem nunca me decepcionou e fez toda a diferença na minha vida. Minha segunda história é sobre amor e perdas. Eu tive sorte, achei o que eu amava fazer cedo na vida. Vós e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Nós trabalhamos duro, e em 10 anos a Apple cresceu a partindo apenas de nós dois em uma garagem e se tornou uma empresa avaliada em $2 bilhões com mais de 4.000 funcionários. Nós tínhamos acabado de lançar nossa melhor criação, o Macintosh, um ano antes, e eu tinha acabado de completar 30 anos.
E então eu fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que você começou? Bem, como a Apple cresceu, contratamos alguém que eu pensei que era muito talentoso para dirigir a empresa comigo, e pelo primeiro ano as coisas foram bem. Mas então nossas visões do futuro começaram a divergir e, eventualmente, tivemos uma queda. Quando fizemos, nosso conselho de administração tomou partido com ele. Então, aos 30 anos eu estava fora. E muito publicamente. Todo o meu foco se foi e isso foi devastador. Eu realmente não sabia o que fazer por alguns meses. Eu me encontrei com David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter estragado tudo. Eu fui uma falha muito pública e até pensei sobre fugir do vale. Mas algo lentamente começou a surgir em mim, eu ainda amava o que fiz. A virada dos eventos na Apple não havia mudado isso. Eu tinha sido rejeitado, mas ainda estava apaixonado por aquilo. Então decidi começar de novo. Acabou que ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um novato de novo, menos certo sobre tudo. Isso me libertou para entrar em um dos mais criativos períodos da minha vida. Nos 5 anos seguintes, iniciei uma empresa chamada Next, outra empresa chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher incrível que tornou-se minha esposa. Pixar passou a criar o primeiro filme de animação do mundo, Toy Story, e o estúdio de animação de maior sucesso no mundo. Em uma reviravolta notável de eventos, a Apple comprou Next, voltei para a Apple e nós desenvolvemos na Next, está no coração da Apple. Eu e Laurene temos uma família maravilhosa juntos. Tenho certeza que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi horrível provar remédio, mas eu acho o paciente precisava disso. Às vezes a vida te atinge na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me manteve firme era que eu amava o que eu estava fazendo. Você tem que encontrar o que ama. E isso é tão verdadeiro para o seu trabalho como é para seus relacionamentos. Seu trabalho vai preencher uma grande parte de sua vida, e a única maneira de estar verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Não se contente. Como com todos os assuntos do coração, você sabe quando você o encontra. E, como qualquer ótimo relacionamento, ele só fica melhor e melhor com o passar dos anos. Então continue procurando até encontrá-lo. Não se contente. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que foi algo como: se você vive cada dia como se fosse seu último, algum dia você estará certo. Isso causou uma impressão em mim, e, desde então, nos últimos 33 anos, eu me olhei no espelho todas as manhãs e me perguntei: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu quero fazer o que estou prestes a fazer hoje? E sempre que a resposta for não por muitos dias seguidos, eu sei que preciso mudar alguma coisa. Lembrando que eu vou estar morto em breve. Essa é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas na vida. Porque quase tudo externo, expectativas, todo orgulho, todo medo de constrangimento ou fracasso, essas coisas simplesmente caem em face da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar: você tem algo a perder. Não existe razão para não seguir o seu coração. Cerca de 1 ano atrás eu fui diagnosticado com câncer. Eu fiz um exame às 7h30 da manhã e mostrou claramente um tumor no meu pâncreas. Eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que isso era certamente um tipo de câncer que é incurável, e que eu deveria esperar viver não mais do que 3 a 6 meses. Meu médico me aconselhou a ir para casa e deixar minha vida em ordem. É um código médico para quem tem pouco tempo de vida. Isto significa tentar contar tudo aos seus filhos que você pensou em falar nos próximos 10 anos, para contá-los em apenas alguns meses para que esse processo seja o mais fácil possível para sua família. Isso significa dizer adeus. Eu vivi com aquele diagnóstico o dia inteiro. Mais tarde naquela noite eu fiz uma biópsia, onde eles enfiaram um endoscópio na minha garganta, através meu estômago e no meu intestino, colocaram uma agulha no meu pâncreas e retiraram algumas células do tumor. Eu estava sedado, mas minha esposa, que estava lá, me disse que quando eles viram as células sob um microscópio os médicos começaram a chorar, pois se tratava de um tipo muito raro de câncer que é curável com cirurgia. Eu fiz a cirurgia e estou bem agora.
Este foi o mais perto que eu já estive de enfrentar morte, e eu espero que seja o mais próximo que eu chegue por mais algumas décadas. Tendo vivido isso, agora posso dizer isso para vocês com um pouco mais de certeza de que ninguém quer morrer. Até as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. E ainda assim a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém jamais escapou disso. E é assim que deve ser, porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Limpa o velho para abrir caminho para o novo. Agora o novo é você, mas algum dia, não daqui a muito tempo, você gradualmente se tornará o velho e ser removido. Desculpe ser tão dramático, mas é bem verdade. Seu tempo é limitado, então não perca vivendo a vida de outra pessoa. Não fique preso pelo dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o barulho das opiniões dos outros abafar sua própria voz interior. E o mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e intuição. Eles de alguma forma já sabem o que você realmente quer tornar-se. Todo o resto é secundário. Quando eu era jovem, havia uma publicação incrível chamada The Roarth Catalog, que foi uma das bíblias da minha geração. Foi criado por um sujeito chamado Stuart Brand não muito longe daqui em Menlo Park, e ele trouxe para a vida com seu toque poético. Isso foi no final dos anos 1960, antes de computadores pessoais e editoração eletrônica, então foi todos feitos com máquinas de escrever, tesoura e câmeras Polaroid. Era como o Google em forma de brochura 35 anos antes do Google aparecer, era idealista e transbordante de ferramentas limpas e grandes noções. Stuart e sua equipe colocaram vários problemas de todo o catálogo da Terra e, em seguida, quando tinha corrido seu curso, eles colocaram uma questão final. Era meado dos anos 70 e eu tinha a sua idade. Na contracapa de sua edição final foi uma fotografia de uma estrada rural matutina, o tipo que você pode se encontrar pedindo carona se você fosse tão aventureiro. Abaixo estavam as palavras: fique com fome. Permaneça tolo. Foi a mensagem de despedida deles quando assinaram. Permaneça faminto. Permaneça tolo. E eu sempre desejei isso para mim mesmo. E agora, quando vocês se formarem para começar de novo, eu desejo isso para vocês: permaneçam famintos. Permaneçam tolos. Muito obrigado a todos.